Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Alesp Conecta, o programa que trata dos principais assuntos do dia a dia, sempre com convidados muito especiais. Hoje eu recebo a doutora Elizabeth Reis, ela é médica cardiologista e coordenadora de qualidade do IQG, o Instituto Qualiza de Gestão. Vamos falar sobre a retomada das cirurgias eletivas. Doutora, muito obrigado por sua participação, pela gentileza em atender ao nosso convite. Seja muito bem-vinda virtualmente durante esta pandemia. Fazemos assim as entrevistas. Obrigado pela participação. Olá, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês e eu que agradeço o convite. É muito bom a gente poder estar aqui compartilhando um pouco de tudo que a gente tem vivido, acompanhado as instituições e trazer aí algumas informações que a gente espera que sejam úteis. Claro, com certeza. E nesse momento de pandemia temos muitos assuntos para tratar, como entramos nesse processo, o desenvolvimento da área da saúde, a área médica e também quais são os próximos passos, o que vem pela frente nesse pós-pandemia. Bem, para começar, como nós sempre fazemos aqui no Alesp Conecta, doutora, gostaria que a senhora contasse para o nosso público um pouquinho da sua história. Como foi essa caminhada na área da saúde, como a senhora entrou, os primeiros passos na profissão e como você chegou hoje nessa condição no IQG. Conta para a gente. Bom, Daniel, eu sou formada pela Escola Paulista de Medicina, em 1982. Fiz a minha residência médica em cardiologia também na Escola Paulista, na Unifesp. E durante em torno de 15 a 20 anos eu pratiquei a cardiologia apenas, focada na assistência. A partir de 2000, eu tive mais contato com as questões de qualidade, de gestão, e fui me interessando pela área, fui me apaixonando por esse tema tão fascinante, e entrei em contato com o IQG. E nós estamos juntos desde 2004, que nós vimos desenvolvendo as ações de gestão de qualidade e segurança em parceria, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição. Temos contribuído aí para o crescimento das instituições, nesse entendimento do que é qualidade e segurança, trazendo resultados ao longo desses anos que nos dão muita satisfação e é um aprendizado contínuo sempre. A senhora citou o IQG, que é um instituto de acreditação. Eu gostaria, inclusive, que a senhora explicasse para o nosso público o que é o IQG, o que ele faz e também explicasse o que seria um instituto de acreditação. Muito bom. O IQG, o Instituto Qualiza de Gestão, é uma empresa estabelecida já há mais de 25 anos no Brasil, e o seu foco sempre foi a disseminação dos conceitos de gestão de qualidade, orientados aí por um compromisso com a manutenção da competitividade e sustentabilidade das instituições prestadoras de serviços de saúde. Nessa jornada, em 2006, ele se tornou uma empresa internacional, mantendo esse objetivo de melhoria de qualidade e segurança das instituições no nosso país e se tornou líder absoluto no mercado nacional. Hoje, nós somos também a terceira maior empresa de acreditação de serviço de saúde no mundo. Isso porque nós fazemos parte de uma aliança global chamada HSO, Health Standards Accreditation. É a maior aliança global com foco no desenvolvimento de padrões de qualidade e segurança e também no desenvolvimento de novas metodologias de avaliação e certificação. Pioneirismo mesmo em todas as áreas e no mundo inteiro, com expressão no mundo inteiro, entendendo que os processos de avaliação, de gestão de qualidade e segurança proporcionam aos tomadores de decisão das organizações a oportunidade de garantir melhoria constante do sistema de saúde e poder prestar contas a todas as partes interessadas desse sistema, ou seja, os compradores de serviços, os profissionais, os colaboradores, fornecedores, mas principalmente o paciente, a família, a sociedade como um todo, do que ele está entregando de valor para essas partes interessadas.
Importante que nessa caminhada internacional, o IQG fez uma joint venture com a acreditação canadense, a ACI. Os padrões da ACI, eles são desenvolvidos por essa aliança global, a HSO. Mas a certificação em si é uma metodologia canadense, que é o que o IQG traz para o Brasil e certifica as instituições brasileiras na metodologia chamada Kimenton International. Também, só para complementar, em 2019 nós fomos recertificados pela ISQA. A ISQA é uma Sociedade Internacional de Qualidade em Saúde que certifica programas de acreditação e instituições acreditadoras como nós. Isso, para nós, é uma questão de muito orgulho da gente poder ter sido certificado e ter reconquistado a certificação mais uma vez em 2019. Perfeito. E para a gente entender melhor, quem são as empresas ou os grupos que contratam o IQG para desenvolver esse trabalho? Essencialmente, são as instituições de saúde, hospitais, laboratórios? Como funciona essa dinâmica na prática, doutora? A acreditação de serviços de saúde, ela é aplicável a qualquer organização prestadora de serviços de saúde no Brasil. Pode ser desde um hospital pequeno até um grande complexo hospitalar, passando aí por clínicas, centros médicos, ambulatórios, serviços de imagem, laboratório de anatomia patológica, bancos de sangue. Existe uma gama muito grande de serviços de saúde que podem ser certificados pela metodologia, tanto nacional, que é a da Organização Nacional de Acreditação, a ONA, como a internacional, o Kimenton. O foco principal são organizações prestadoras de serviço de saúde. Ele só não certifica pessoas físicas, precisam ser pessoas jurídicas. A legislação vigente obriga que as instituições de saúde, essas empresas, contratem um instituto, uma outra companhia para fazer essa certificação, ou existem hospitais, por exemplo, que possuem profissionais que fazem já essa avaliação internamente? Como funciona? Na realidade, a acreditação hospitalar, ela é uma avaliação de terceira parte, ou seja, tem que ser feita por uma instituição com autonomia e isenção externa à instituição. Algumas instituições podem desenvolver mecanismos internos de auditoria de primeira parte, onde eles vão implementando os processos, mas a certificação é feita sempre por terceira parte. Infelizmente, no Brasil, a acreditação hospitalar não é obrigatória. Ela é um processo voluntário, onde a instituição opta por fazer uma certificação nacional ou internacional, mas não é um requisito obrigatório para ser uma organização prestadora de serviços de saúde, algo que já é mais implementado em outros países. Por exemplo, no Canadá, nenhuma instituição pode existir como prestadora de serviços de saúde se não for certificada. Esse aqui ainda nós precisamos amadurecer muito no Brasil para que a gente possa evoluir nessa trajetória de garantia de qualidade e segurança. E a senhora entende que é necessário um movimento do Poder Legislativo para alterar justamente o regramento, para incluir a acreditação como um processo obrigatório? A senhora entende como fundamental nesse momento? Com certeza, porque nós precisamos garantir à população que as instituições prestadoras de saúde cumprem pelo menos os requisitos mínimos de qualidade e segurança. Hoje o que a gente tem são as licenças de funcionamento, a licença sanitária, a vigilância sanitária faz o seu papel, mas é um papel mesmo de cumprimento de legislação. O que nós estamos trazendo na acreditação hospitalar são boas práticas de qualidade e segurança que estão além da legislação. O cumprimento da legislação é obrigatório, lógico, não dá para se pensar em nada sem cumprir a legislação. Mas a acreditação traz uma cultura de qualidade e segurança que precisa ser implementada nas instituições para que a gente garanta esses requisitos mínimos de boas práticas de qualidade e segurança para a população atendida.
E as realidades são muito distintas em um país com dimensões continentais como o Brasil. Os procedimentos de segurança e de qualidade nas instituições de saúde são muito diferentes, por exemplo, na região sul, sudeste, se nós compararmos com a região norte e nordeste. Com certeza, né, Daniel? Nós sabemos que os recursos também não são tão disponíveis. Nós temos regiões muito remotas no país, onde eles não têm exatamente acesso a todos os recursos disponíveis em grandes centros. Essa talvez seja uma grande vantagem da metodologia, né, de acreditação hospitalar, porque ela respeita essas diferenças regionais e culturais. Algumas metodologias internacionais são mais rígidas, elas não respeitam, elas simplesmente definem que precisa ser feito daquela forma, e se aquela instituição não conseguir fazer, não consegue certificar. A metodologia canadense e também a brasileira respeitam as diferenças, as dificuldades e todos os aspectos regionais, tanto culturais como de recursos políticos, sociais e tudo mais. Então, a certificação, ela não seria uma preocupação nesse sentido. Ela é possível de aplicar em qualquer instituição, porque nós estamos falando de cultura de qualidade e segurança, nós estamos falando de comportamento, de filosofia. Perfeito. E vivemos um período diferente. A classe médica talvez não imaginasse que a pandemia ficasse justamente, impactasse tanto o sistema de saúde. Inclusive, eu conversei com alguns médicos que diziam que nem no pior pesadelo imaginavam passar por isso durante a carreira. Mas nós estamos passando uma pandemia que já infectou milhões de pessoas, matou muita gente, e aqui no Brasil não é diferente. Doutora, como a classe médica e os órgãos, institutos e empresas receberam a pandemia? Como foi esse início de processo para alterar os procedimentos dentro das instituições? Conta um pouco para a gente como foi esse início de processo da pandemia. Bom, como todo mundo sabe, a pandemia chegou de uma forma rápida, surpreendente, e as instituições começaram a se preparar um pouco a partir das primeiras notícias, mas sempre com aquele receio: será que vai chegar aqui? Será que não vai chegar? Então, na realidade, a primeira fase de enfrentamento da pandemia a gente chama de fase de mobilização, que é a chegada inicial dos pacientes de coronavírus, que não estava prevista, em que houve necessidade de se articular uma série de parcerias e revisões de estratégia e mobilização de recursos para o enfrentamento de uma crise, inclusive com a criação de comitês de crise em todas as instituições para esse enfrentamento. Aí é interessante até porque a metodologia Aquimento Internacional, ela traz um padrão no seu manual, que é o de enfrentamento, preparo para emergências e desastres, que inclui o enfrentamento de pandemias, onde eu tenho que reestruturar toda a organização, toda a tomada de decisão para o direcionamento desses recursos, revisão de fluxos, revisão de orientação de trabalho, suporte. Então, este primeiro momento, ele é traumático e aconteceu em todas as instituições que já tiveram contato. Nós temos o Brasil, como a gente sabe, por ser um país tão grande, nós temos algumas cidades que ainda não receberam nenhum paciente, enquanto outras já estão praticamente saindo da primeira onda e a gente esperando que a segunda onda não chegue. Mas esta fase inicial é a fase que a gente chama de mobilização, onde todos os recursos, atenções e trabalho estão direcionados para o atendimento a esse aumento súbito de demanda de pacientes com vários graus de criticidade, necessitando de várias estruturas não disponíveis num primeiro momento. E quais foram as medidas tomadas neste primeiro momento para evitar maiores problemas, sobretudo para aquelas pessoas que precisavam passar por algum tipo de procedimento médico, mas acabaram evitando ou postergando justamente por conta da superlotação das unidades de saúde, hein, doutora?
Exatamente, Daniel, esse foi um problema muito sério, porque pacientes que tinham necessidades outras de atendimento médico, que tinham cirurgias eletivas programadas, ou mesmo que tiveram algum agravo, mas que não estava relacionado ao coronavírus, ficaram com muito medo de procurar as instituições. Então, houve uma queda muito grande de atendimentos de outras patologias, o que, com certeza, ao longo do tempo vai trazer consequências graves aí, porque esses pacientes acabaram enfrentando as suas patologias em casa. Com relação às cirurgias eletivas, elas foram praticamente canceladas na maioria das instituições nessa primeira fase. Algumas instituições conseguiram manter pelo menos as cirurgias eletivas com maior prioridade, como oncológicas, cardíacas, neurológicas, que não poderiam esperar mesmo com o risco do coronavírus, mas houve uma necessidade de cancelar praticamente todas as agendas que poderiam ser cirúrgicas, que poderiam ser adiadas. E, ao mesmo tempo, nós tivemos situações em que outras patologias agudas acontecendo precisariam ser atendidas e não puderam. Então, esse foi o cenário inicial aí na questão de cirurgias e outros procedimentos eletivos, como a hemodinâmica também, porque esses pacientes praticamente desapareceram da porta das instituições com medo do coronavírus. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta rápida, inclusive chamando a atenção do nosso público, que essa é uma entrevista gravada e está sendo gravada justamente no final do mês de junho. Doutora, qual é o cenário agora? De retomada das cirurgias eletivas ou não? Só vou pedir a sua resposta que seja breve, porque eu vou complementar. Daniel, a questão é que vai depender em que região do país nós estamos, né? De que região nós estamos falando, de que cidade nós estamos falando. Nós temos cidades que estão vivendo quase que uma segunda onda, onde ainda eles tiveram que voltar aí à situação de mobilização. Nós temos instituições que já conseguem trabalhar numa segunda fase, chamada de estabilização, onde eu ainda tenho pacientes de Covid-19, mas já posso estruturar fluxos para atender outras patologias e retomar as cirurgias seletivas, e algumas regiões do país já estão começando a discutir a verdadeira retomada, ou seja, pacientes de Covid diminuindo bastante ou quase desaparecendo, e a necessidade de toda uma revisão do seu planejamento estratégico, análise de cenário interno e externo, para poder definir qual vai ser o direcionamento dessa instituição daqui para frente, porque o mundo mudou de uma forma definitiva e as instituições vão ter que rever o seu negócio, o seu propósito e todo o seu direcionamento estratégico. Eu fiz essa pergunta, doutora, porque justamente, como a senhora bem mencionou, várias cidades e estados estão flexibilizando o isolamento social, estão reabrindo a economia, estão tomando medidas que permitam que as pessoas voltem a circular livremente, ou pelo menos respeitando algumas orientações das autoridades sanitárias. Mas eu fiz essa colocação e essa indagação porque os números de contágio e de mortes que são divulgados diariamente, eles não estão tão baixos assim. A minha pergunta é, se essa retomada vem acontecendo em muitos grandes centros do país, mas a curva continua ascendente, o retorno também das cirurgias eletivas, ele também não pode ser postergado ou haja necessidade de fazer um novo adiamento por conta de uma suposta nova onda iminente. Que radiografia a senhora faz desse cenário que é um pouco nebuloso? Daniel, essa pergunta é bem desafiadora, né? Porque a gente não tem bola de cristal. Mas o que a gente consegue entender é que há risco realmente de uma segunda onda, mas as instituições já estão melhor preparadas para esse enfrentamento. Diferente do primeiro momento, onde elas estavam diante de um imponderável em todos os sentidos, porque era uma doença nova, com manifestações totalmente desconhecidas, com tratamento não especificado ainda, sem nenhuma validade de literatura, nenhuma validade científica, com muitas especulações e muitas tentativas,
Hoje a gente já tem um aprendizado. Pode não ser definitivo, pode ter muita coisa ainda para aprender, mas já não estamos tão surpresos, já sabemos como lidar com pelo menos alguns quadros bem estabelecidos da doença. Então, mesmo que a gente venha a ter uma segunda onda, o enfrentamento da doença vai ser completamente diferente. E acredito, porém, isso vai depender de instituição para instituição, região para região, cidade para cidade, sempre cumprindo as orientações das instâncias governamentais. Eu acredito que será possível manter fluxos paralelos de pacientes com coronavírus, fluxo seguro e controlado para que isso não se espalhe, não aumente o contágio, mas também manter um fluxo seguro de admissão, tratamento cirúrgico, ou intervencionista ou clínico de pacientes com outras patologias, porque já houve um aprendizado em torno da doença. Porém, isso ainda é tudo imponderável, Daniel, ainda está muito na especulação. Claro, claro. Doutora, na hipótese de determinada instituição ter determinado para os seus médicos, funcionários e para todo o corpo médico a retomada das cirurgias eletivas, quais são as medidas e as orientações que o IQG tem passado para essa instituição neste momento? Existem algumas regrinhas que todos devem seguir? Sem dúvida, Daniel, o mais importante é seguir as recomendações de cada região, porque cada região está com um enfrentamento diferente, um momento diferente. Mas os cuidados básicos para controle desses pacientes, para proteção de pacientes, colaboradores e profissionais já foi bem estabelecido. Nós temos publicação no nosso site a respeito da retomada de procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais, os atendimentos ambulatoriais também, para que se possa estruturar esses fluxos com segurança. É lógico que o monitoramento diário e constante da situação da pandemia precisa estar na tomada de decisão desses comitês de crise que estão ainda acompanhando os fluxos de atendimento das instituições. Precisa ter informação e a informação precisa chegar rapidamente à ponta para essa tomada de decisão. Lembrando que o principal foco precisa ser a segurança e que a indicação de procedimentos precisa estar relacionada à real necessidade desses procedimentos. É uma nova abordagem onde a gestão de riscos ela é permanente, né? Ela é diária, várias vezes ao dia, de acordo com o cenário que vai se apresentando e que muda com muita frequência. Se vocês acompanham as curvas, vocês veem que o cenário muda diariamente, um dia aumenta o número de casos, outro dia cai, e isso não se estabiliza, ainda é muito flutuante, então a tomada de decisão também tem que ser ágil e baseada em cenários reais. Me chamou muito a atenção quando a senhora falou que o mundo mudou, os procedimentos são outros e as instituições certamente vão ter que alterar os processos de maneira definitiva. E aí eu pergunto para a senhora, esse novo normal que tantas pessoas falam, certamente ele vai chegar com muito mais intensidade nas organizações de saúde. Que novo normal é esse? E é possível que nós, muito em breve, tenhamos mais institutos de acreditação hospitalar, porque me parece que esse trabalho que o IQG desenvolve, ele só colabora para esse novo normal. A senhora concorda? Eu concordo, porque, assim, na realidade, o novo normal ainda vai precisar ser definido, né, Daniel? A gente ainda vai precisar conhecer o que vai ser o pós-pandemia, mas o que a gente entende é que nada mais será como antes. Os próprios direcionamentos estratégicos das instituições vão precisar ser revistos. Nós vamos ter que focar a utilização de recursos no paciente, na necessidade do paciente, na necessidade da população atendida. Vamos ter que entender qual é essa população, que recursos nós dispomos e como direcioná-los da melhor forma. Não vai haver espaço mais para indicações excessivas, utilização
excessiva de recursos disponíveis, nós vamos ter que focar em gestão de acesso correto do paciente ao seu tratamento, conforme necessidade real e não conforme uma indicação que era facilitada pelo próprio sistema que a gente tinha. Então, é toda uma redefinição de um modelo de gestão de saúde. Porém, ainda precisando ser construído com base no que vai ficar após a pandemia. Nesse momento, nós estamos trabalhando com o cenário vigente. Após a pandemia, a filosofia possivelmente vai ser outra, porque a gente entende que isso não vai acabar, né? O coronavírus não vai desaparecer tão rápido. Existem ainda muitas especulações a respeito, mas a gente entende que há necessidade de um novo direcionamento estratégico para serviços de saúde. E com relação à acreditação hospitalar, ela é fundamental, cada vez mais fundamental nesse cenário, porque ela constrói o modelo de gestão, ela constrói a governança das instituições, em primeiro lugar, com uma base de gestão de qualidade e segurança. Mas o EQG, com certeza, vai conseguir atender a todas as demandas. E as tecnologias, elas vieram para ajudar também nesse processo. A senhora não acha que, inclusive, a telemedicina pode ser mais utilizada? Com certeza, Daniel. A telemedicina vai ser um grande recurso nesse novo cenário, embora aqui no Brasil ainda a gente tenha muita discussão de como utilizá-la, mas já é utilizada no mundo todo há muito tempo, até para garantir um acesso mais seguro para os pacientes. Nesse cenário de coronavírus, isso então se torna fundamental. O paciente precisa ter um acesso à informação onde ele consiga ter um direcionamento correto do que ele deve fazer, se ele pode ficar em casa, ou se ele deve procurar um hospital presencialmente, ou algum recurso adicional. Então, a telemedicina, ela com certeza será um recurso muito utilizado, não só a telemedicina, que é muito focado no atendimento médico, mas a saúde digital como um todo, onde eu tenho várias estruturas focadas para atendimento multiprofissional. Porém, isso precisa ser bem estruturado, regulamentado e gerenciado para que não seja um risco ao invés de um benefício. Tanto que nós já trouxemos uma metodologia de certificação internacional de saúde digital, nós trouxemos do Canadá, e já estamos com o manual todo estruturado, implementado, e a certificação já está disponível para a saúde digital no Brasil. Legal, entrevista muito boa, informações importantes trazidas pela doutora Elizabeth Reis. Ela é médica cardiologista e também coordenadora de qualidade do IQG, que é o Instituto Qualiza de Gestão. Falamos sobre a retomada das cirurgias eletivas. Muito obrigado pela participação, doutora. A senhora é muito hábil com as palavras, uma excelente comunicadora e uma ótima entrevista. Muito obrigado pela gentileza. Daniel, eu que agradeço pela oportunidade, nós do IQG estamos à disposição, caso haja algum outro assunto relevante que a gente possa contribuir. Muito obrigada. Eu que agradeço, certamente faremos novas entrevistas com a senhora. Muito obrigado e até a próxima. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência. E até o próximo programa, Alesp Conecta. Tchau, tchau.